Deixa eu ver aqui. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui ao canal da Capivara Cafeinada, o seu canal para algoritmos, estruturas de dados e maratonas de programação, onde nós resolvemos cada semana mais um problema de uma maratona de programação e tentamos aprender um pouquinho mais sobre esse vasto mundo dos algoritmos, estruturas de dados, né? Resolvemos os problemas em C++ e Python. Se isso é alguma coisa que te interessa, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, link para o Instagram aqui embaixo também. Toda quinta-feira, nesse horário, nós temos live, né, às 19 horas. Então, se você não pôde participar dessa live agora, entre na próxima. Toda quinta-feira, 17 horas às 7 horas, no horário de Brasília. Né? Nós temos aqui embaixo também o link para o grupo Tamarutaka, do pessoal da Unifei Itabira, nosso parceiro aqui do canal. Sigam eles ali também, eles são os competidores de lá. E, enfim, né? Vamos lá. Então, o problema dessa semana, nós pegamos esse problema Weakness Importance. Eu queria saber, quem está no chat aí, se tem alguém que teve dificuldade para resolver esse problema. Né? Se foi tranquilo, se tentaram, se deu tudo certo. Eu acho que ele é um pouquinho mais complicadinho, mas nada assim fora desse mundo. Né? Não sei se alguém tentou também aqui. Tem um delay entre o que eu falo e o que aparece no chat, então estou só esperando um pouco para o pessoal responder. Bom, enquanto o pessoal responde aqui, vamos tentar entender aqui qual foi o problema, né? Você é dado uma sequência de inteiros, né, de A1 até AN, e nós temos que determinar um número real x, tal que a fraqueza da sequência A1 menos x, A2 menos x, até AN menos x, seja a menor possível. Né? E aí nós definimos a fraqueza de uma sequência como sendo o máximo do valor de pobreza sobre todos os segmentos. Né? O que ele define como pobreza? Qual que ele define a pobreza como sendo a soma do valor absoluto de todos os segmentos. E aí ele te dá um input, a gente sabe que nós vamos ter, né, até 200 mil inteiros ali para fazer essa solução, e na próxima linha ele nos dá esses 200 mil inteiros, né, que a gente quer saber qual que é o valor de porns baseado neles. E aí ele quer saber qual que é o valor mínimo possível de fraqueza da sequência com uma precisão de até 10 a menos 6. Né? Então, basicamente isso. Vamos tentar pensar aqui, tentar entender como que nós vamos resolver esse problema. Né? A gente tem que basicamente resolver dois problemas aqui. O primeiro é o de computar qual que é a função de weakness para uma sequência qualquer. Então, dada a sequência que a gente tem ali, qual que é a weakness dela. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é, agora que a gente já sabe computar a função de weakness, como é que nós vamos minimizar ela? Então vamos para a primeira parte. Né? O que é a weakness da sequência que ele falou? Né? Então a weakness vai ser ali a soma dos números na sequência, tem que ser uma soma contígua, e a gente quer saber qual que é o maior valor absoluto dessa soma. Né? Então, vamos pegar essa primeira sequência, 2, 8, menos 2, menos 5, 9, e 8 e menos 10. A gente sabe que a weakness dela é esse valor de 20, que ele é dado pela soma de 2 mais 8 mais menos 2 mais menos 5 mais 9 mais 8. Né? E para essa sequência aqui, 8, 4, menos 7, 1, 3, menos 6 e menos 8, nós temos uma weakness de 17. Né? Por que 17? Porque se a gente somar aqui menos 7, 1, 3, menos 6 e menos 8, a gente vai ter menos 17. Só que aí, como nós queremos em valor absoluto, a gente cai no 17. Né? Então a gente estava querendo basicamente pegar para todas as
possíveis somas de todos os possíveis subvetores contíguos ali, qual que é aquela soma, né, em valor absoluto e tentar pegar o máximo disso. Só que aí o que eu penso? Eu tenho aqui, tem um valor de y, eu posso iterar para cada começo de sequência, né? Posso iterar para cada final de sequência. Então vou ter ali dois fors, né? Um para o começo, um para o final. E aí eu tenho que iterar para todas as possíveis combinações desses. Então eu tenho mais um for ali para isso. Então é um algoritmo cúbico, né? É um algoritmo cúbico onde eu tenho 200 mil inteiros. Então não vai rolar, né? Cúbico ali. Para a gente poder resolver esse problema da weakness, a gente vai ter que começar a pensar nela em termos de programação dinâmica. Né? Esse conceito de weakness está claro? A weakness da função? Eu não sei se eu fui muito claro na hora de explicar. Então, se alguém puder me dar um feedback aqui no chat, eu acho que eu me enrolei um pouco, mas eu não tenho problema nenhum em voltar e explicar um pouquinho melhor. Dá um tempinho para o pessoal responder. Como é que nós estamos aqui com esse conceito de weakness? Só porque eu ainda não tive resposta, mas só porque eu acho que eu estou me confundindo assim um pouco. Então vamos pensar assim. O que eu tenho aqui de weakness, né? Vamos pegar essa sequência aqui. Ficou claro? Da maior soma, certo? Isso, exatamente. Então, se eu pego aqui uma sequência, 2, 5, 7 e menos 9, e 8, né? Uma forma que eu poderia resolver isso é de ir iterando aqui para cada começo, para cada final, e depois pegar isso aqui e iterando em todos os intervalos, né? Só que isso a gente já viu que não vai dar porque vai ser um algoritmo cúbico. Então como é que a gente vai resolver isso aqui para achar a soma, o valor absoluto da maior soma, né? O maior valor absoluto de uma soma dentro desse vetor? A gente vai ter que passar para a programação dinâmica. E eu queria resolver primeiro um problema mais simples do que esse de encontrar o valor de weakness da função, né? Que é o valor de encontrar simplesmente qual que é a maior soma. Então, se eu tenho aqui um vetor, esse vetor 2, 8, menos 2, menos 5, 9, 8 e 10, vamos supor que eu não esteja interessado no valor absoluto, eu só quero encontrar qual que é a maior soma, e eu acho que eu já dei spoiler aqui, né? Desculpa o spoiler. Mas o que eu posso fazer? Eu posso começar imaginando que eu sou. Vamos pensar nessa minha função f de i aqui, que ela vai falar: e se eu forçar a minha sequência a terminar no iésimo elemento, né? Então, vamos pegar esse primeiro 2 aqui e falar assim: e se eu forçar a minha soma a terminar nesse 2? Eu não tenho como começar antes do 2, eu só posso usar o 2. Então, se eu forçar o meu elemento a terminar no 2, eu sei que a minha soma máxima aqui vai ser o 2. Né? Agora, e se eu forçar a minha sequência a terminar no 8? Bom, se eu forçar ela a terminar no 8, no meu segundo elemento,
né? O máximo que eu vou ter aqui é, ou eu posso simplesmente começar uma nova sequência, ou continuar a sequência que estava ali atrás desse 8, né? Qual que é a sequência? Quanto que eu tinha acumulado da sequência que estava ali atrás do 8? Bom, tinha 2 acumulado aqui. Se eu tinha o 2 acumulado aqui, né, na hora que eu somo isso com o 8, eu consigo aqui um valor de 10. Se eu forço a minha sequência a terminar no menos 2, eu posso simplesmente começar no menos 2, né, e aí eu teria aqui um valor de menos 2, ou eu posso usar o valor que eu estou carregando até agora de todas as sequências e somar com esse menos 2, né? Que no caso aqui é 10 menos 2, 8. Eu pego o máximo desses dois, o máximo deles é 8, então eu vou colocar aqui 8. Repito para isso aqui, então menos 5 com 8, eu vou ter aqui 3 é o máximo, né? 9 com 3 aqui eu vou ter 12, 12 com 8 aqui eu vou ter 20, 20 com menos 10, aqui eu vou ter 10. Né? Estou explicando aqui esse conceito da programação dinâmica. Se não ficar claro, coloca aí no chat. Eu sei que tem um delayzinho no chat, mas eu estou lendo ele aqui. Então, qualquer coisa, vocês avisam aí avisam aqui para mim. Beleza. Encontrei esses valores aqui. Esses são todos os valores de somas possíveis para as minhas subsequências, né? Sempre forçando que ela cabe em cada um desses meus índices is, né? E aí eu pego qual que é o máximo disso tudo. Então o máximo disso tudo é aqui o 20, então vou colocar o máximo de 20. Né? Então lembra que eu falei nas lives anteriores e que eu tenho trabalhado com vocês aqui, de que quando a gente trabalha com programação dinâmica, a gente está sempre pensando em como é que eu encontro a recursão, e depois que eu encontrei a recursão, como é que eu lembro dessa recursão mais para frente. Então esse aqui ele é conhecido como algoritmo de Kadani, né? E a recursão aqui, ela é essa daqui. Então, o máximo, se eu forçar a minha função a terminar naquele índice i, eu vou ter que o valor dessa função naquele índice i vai ser o máximo entre o meu elemento naquele índice i ou o meu elemento mais o máximo que eu estou carregando até agora, né? E eu repito isso para a sequência inteira. Né? Então, esse aqui é o exemplozinho que eu já tinha mostrado para vocês. Vamos passar por mais um. Esse aqui já está preenchido, mas eu acho que vai ser interessante a gente ver uma coisa dele. Né? Então, esse aqui a gente começa com menos 10. Né? Então, se a gente forçar a sequência a acabar no menos 10, qual que é o máximo que eu consigo até agora? É menos 10, porque eu estou forçando ela a acabar aqui. Se eu forço ela a acabar aqui nesse menos 9, qual que é o máximo que ela tem até agora? Agora é interessante. Por quê? Porque eu tinha carregando até agora o menos 10. Né? Se eu somar o menos 10 com o menos 9, eu vou ter menos 19. Então, isso aqui é igual à vida da gente. Né? A decisão que a gente tomou lá atrás, que está nos atrasando, que é o nosso atraso de vida, larga a mão. Né? Não continua carregando isso para o futuro, não. Você vai ter resultados melhores se largar a mão dessas coisas. E aqui a gente vai fazer isso também, vai largar a mão. Então a gente está carregando menos 10 até agora, a gente larga a mão do menos 10 e mantém só o menos 9. E se a gente forçar a nossa função a acabar aqui no nosso terceiro índice, né? A gente está carregando menos 9 vai nos atrapalhar, né? Então a gente larga a mão do menos 9, fica só com o menos 1. Aqui no 4, né? A gente está carregando menos 1, a gente larga a mão do menos 1, continua só com 4. Aqui no 6, putz, agora sim, o 4 está nos ajudando. O 4 vai aumentar o tamanho que a gente. Vai aumentar o máximo que a gente tem até agora. Né? Então a gente vai e carrega ele para o próximo, a gente tem 10. Se a gente forçar ele a acabar aqui no 6, a gente vai acabar com 10. Se a gente forçar a função a acabar aqui no 2, a gente vai acabar com 12. E se a gente forçar ela a acabar aqui no menos 7, né, a gente vai acabar com 5.
pega o máximo disso tudo, a gente tem ali o 12. Beleza. Esse é o algoritmo que a gente tem aqui para maior soma. Só que não é isso que a gente quer. Né? Quando a gente olhou aqui para o nosso problema, a gente quer o quê? A gente quer o valor absoluto da soma. Por enquanto, até aí tudo bem? Esse valor da sequência não seria o absoluto no FTI ou é coisa desse algoritmo? Então, que eu tô. Eu acho que é por causa do delay agora também, mas é justamente isso. A gente não está falando do valor absoluto ainda, a gente está só tentando resolver o problema de achar qual é o máximo dessa função. Né? Então, o que a gente está olhando aqui? O máximo dessa função é o 12 nesse momento. Se a gente estivesse falando de valor absoluto, aí a gente teria aqui o 20, né? Que a gente pode simplesmente pegar esses aqui. Mas aí depois a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai adaptar esse algoritmo para a gente chegar ali no 20. Então vamos falar disso já, né? Eu tô aqui, eu calculei ali qual que é o máximo, e para eu adaptar isso aqui, para eu chegar no valor do negativo, o que eu posso pensar? Enquanto nesse algoritmo eu estou tentando maximizar o problema, eu posso também tentar achar por esse algoritmo qual que é o valor mais negativo. E aí, qual que é o valor mais negativo? Né? O menor. Se eu estou tentando achar o mais negativo ali, o mais longe para o lado do negativo, eu estou tentando achar o mínimo dessa função. E aí eu vou adaptar essa função para achar o mínimo ao invés do máximo. E isso é uma questão muito simples de se fazer. Eu vou lá e eu simplesmente inverto a recursão. Né? Então, enquanto antes eu estava pegando aqui o máximo de A1 e A1 mais F de menos 1, agora eu vou passar a pegar o mínimo entre A1 e A1 mais F de menos 1. E nesse ponto eu vou estar minimizando a nossa função. O que acontece quando eu minimizo a função? Aí a gente entra naquele ponto que a gente acha aqui que aqui é menos 20, né? A gente repete esse algoritmo e a gente vai ter aqui, ó, menos 10 mais menos 9, menos 19, né? Então, menos 9 e menos 19, qual que é o mínimo? Menos 19. Menos 19 mais menos 1, menos 20, o mínimo entre menos 1 e menos 20, e assim eu continuo repetindo aquela recursão que eu já mostrei para vocês até o final. E eu vou achar um mínimo de menos 20. E aí o que eu posso fazer? Bom, eu achei aqui um mínimo de menos 20 nessa soma. Eu achei aqui um máximo de 12. E eu simplesmente pego aqui qual que vai ser o maior valor dos dois em valor absoluto, né? Então eu vou comparar aqui, putz, eu tenho valor absoluto disso é 20, valor absoluto disso é 12, então o resultado para essa sequência aqui da função de weakness é 20. Tá claro? Beleza? Se vou continuar, se não tiver claro, eu volto aqui. Então, se a gente tem isso aqui, a gente resolveu a primeira parte do nosso algoritmo, né? Que é achar qual que vai ser o menor, quer dizer, desculpa, qual que vai ser a função de weakness para uma dada sequência qualquer. E aí a gente vai quiser explicar como é que você pensou que seria um pouco diferente também, às vezes a gente pode explorar isso também. Mas vamos pensar aqui agora, né, agora que a gente tem essa primeira parte resolvida, vamos tentar entender como é que
a gente vai minimizar essa função. E aí o que a gente tem que entender dessa função, né? Essa é uma função, a gente vai pensar aqui nessa função que a gente vai ter uma parte positiva que, conforme eu estou aumentando meu valor de x, essa parte positiva está caindo. Né? Isso aqui, esse positivo seria o máximo ali. Né? Esse S mais seria o que seria essa parte aqui dessa parte da recursão, né? Onde eu estou pegando aqui o máximo da soma. E essa parte negativa que eu estou chamando aqui, na verdade, é onde eu estou pegando o mínimo da soma. E aí, o que vai acontecer? Conforme eu estou aumentando o valor de x, né, eu venho aqui, eu estou aumentando o valor que eu estou subtraindo aqui, e eu sei que esse mínimo da soma está aumentando. Né? Aumentando em módulo, né, que eu estou falando. Pensando aqui. E aí um erro que eu fiz na hora de desenhar, isso aqui, na verdade, deveria estar tudo acima de zero, né, porque é tudo em módulo que eu estou falando. Então vamos falar em módulo. Não, desculpa. Na verdade, eu estou pensando aqui nesse aqui como sendo positivo e esse aqui como sendo menos essa função daqui de minimização, né? Então, menos essa função de minimização, então eu estou achando que ela está crescendo aqui. Ao invés de fazer ao invés de fazer o mínimo, fazer o máximo entre o valor absoluto da sequência e o valor absoluto da soma com f menos 1. Que computacionalmente teria o mesmo custo. Eu teria que pensar um pouquinho nisso. Não tenho certeza. Não, desculpa. Eu ia ter que pensar um pouco para dizer. Mas vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a parte da otimização. E aí depois eu jogo lá no WhatsApp se, dessa parte, assim, desse comentário. Então aqui, quando eu penso aqui no que eu estou maximizando ali aquela soma, né? Conforme eu estou aumentando x, os meus valores ali estão diminuindo. Então, o valor que eu tenho no final do máximo da soma, ele está caindo sempre. E se eu pegar menos o mínimo, né, na hora que eu estou tirando o módulo, eu vou estar sempre pegando menos o valor de mínimo ali. Esse menos o mínimo, ele está sempre subindo, né? Porque assim, quanto mais eu aumento o valor de x, mais esse valor cai e o meu mínimo vai estar subindo por conta disso. Então eu tenho um comportamento assim, onde a minha função vai estar caindo por um certo ponto, vai chegar um momento em que as duas se encontram e depois ela vai estar subindo de volta. Né? Se eu pego a minha função de weakness, né? Então eu chamei aqui a função de weakness como sendo, né, aqui o máximo dos dois. A minha função de weakness ela vai estar caindo por um certo momento, depois, quando esses dois se encontram, ela vai começar a subir. Então isso aqui é uma função monomodal, né? Ela vai ter um vale aqui. Isso que é importante para a gente hoje, que ela tem esse vale. Uma outra coisa importante é que essa função ela vai ser chata de se diferenciar, né? Como é que eu vou tirar a derivada de um problema de programação dinâmica ali? Tem como? Tem, eu posso pensar ali na recursão e tudo mais, só que aí eu sei que tanto o mínimo quanto o máximo vão estar presentes nos dois, eles não vão ser lineares, vão estar, né? Então eu prefiro não mexer com a derivada disso aqui. Então, se eu tenho uma função que tirar a derivada dela vai ser difícil e que ela é monomodal, ou seja, ela vai ter ali um pico ou um vale, a gente vai cair na busca ternária, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, que é como é que a gente vai minimizar essa função. Só para mostrar para vocês que essa função ela tem realmente esse comportamento, eu plotei essa função de weakness aqui para os inputs que ele nos deu. Então a gente tem aqui, né? Isso aqui é o nosso primeiro input. Então a gente vê que ela está caindo aqui até o ponto que ele se encontra no -2. Depois ela sobe.
Se aqui é o segundo input, então é a mesma coisa, cai até chegar aqui no 2,5, depois ela sobe de volta. E esse aqui é o que a gente tem para o terceiro input, né? Então a mesma coisa, caindo aqui e depois a gente sobe de volta. Beleza, se a gente tem esse comportamento, que a gente tem aqui um vale, e a gente está querendo achar esse ponto de ótimo aqui, como que a gente vai resolver isso, né? Que aí é o que eu estava falando para vocês da busca ternária. Na busca ternária, nós vamos pegar o intervalo que a gente tem aqui, né, de soluções, e vai tentar dividir ele em 3. Né? Então, eu vou ter aqui M1 e M2, que vão ser dois pontos onde eu vou estar dividindo aqui no meu intervalo, e eu vou estar pegando isso aqui para dividir em 3. Ah, como é que calculo? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, isso aqui é a distância, né, tanto a distância do meu máximo para o meu mínimo, divido ela por 3, e aí, para o meu M1 eu faço x mínimo mais essa distância, para o meu M2 eu faço x máximo menos essa distância. Achei aqui esses dois pontos. E aí eu vou trabalhar aqui em cima de algumas condições, né, para isso aqui. Então, o que eu tenho? Vamos supor que na hora que eu avalio a minha função, eu vou ter que o meu M2, a minha função avaliada no M2, ela vai ser maior do que a minha função avaliada no M1. Bom, se a minha função avaliada no M2 ela é maior do que a avaliada no M1, eu posso ter duas situações. Uma delas é essa daqui, onde eu tenho que o meu intervalo do meu ponto ótimo ele vai estar entre o meu x mínimo e o meu M1. A outra delas é essa daqui, né? Também vê aqui, ó, o M2 é maior do que o M1, e eu vou ter que o meu intervalo tá entre M1 e M2. O que eu não vou ter aqui nesse sistema? Eu não vou ter um caso onde esse intervalo aqui vai estar incluso. Então, se o meu M2 é maior do que o M1, eu sei que esse meu intervalo de M2 até o meu x máximo, eu posso excluir ele. Sabe? Eu não preciso mais me preocupar com ele. E aí eu reduzo em 1/3 o tamanho do meu espaço de busca. Né? E eu repito isso, repito isso, repito isso. Cada vez que eu repito, eu estou diminuindo em 1/3 o meu espaço de busca. E se o meu M1 for maior do que o meu M2? Né? Então eu olhei aqui agora com vocês o caso em que o M2 era maior que o M1. Então, e se a minha função no M1 for maior do que a minha função no M2? Eu vou ter dois casos também. Que vai ser, ou o meu ponto ótimo vai estar entre o meu M1 e o meu M2, né? Ou o meu ponto ótimo vai estar entre o meu M2 e o meu X máximo. Aonde que meu ponto ótimo não vai estar? Meu ponto ótimo nunca vai estar entre o meu X mínimo e o M1. Então eu posso eliminar esse intervalo aqui também. Na hora que eu elimino esse intervalo, eu diminuo de novo em 1/3 meu espaço de busca. Né? Repito, 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 até que ele converge para o erro. Eu olhei aqui se for maior, se o M2 for maior que o M1, olhei se o M1 é maior que o M2, e se eles forem iguais. Né? Se eles forem iguais, eu sei que o meu ponto de ótimo ele vai estar sempre entre M1 e M2. Né? Então, eu posso eliminar esse intervalo aqui e posso eliminar esse intervalo aqui. Só que o que acontece? É muito raro você ter um problema onde você vai ter o M1, a função avaliada no M1 sendo igual à função avaliada no M2. A chance disso acontecer é praticamente zero. Só que toda vez que você está fazendo essa comparação ela precisa ser feita em cada iteração do seu algoritmo. Você está adicionando mais uma comparação para o seu algoritmo fazer. Então, se você está adicionando mais uma comparação em cada iteração do seu algoritmo, você vai estar deixando ele mais lento, porque assim, você está adicionando essa comparação para nada. Você não vai usar,
vai ser muito raro cair nesse cenário. E como eu posso eliminar tanto M1, tanto esse intervalo aqui quanto esse intervalo aqui, o que eu vou fazer na hora que eu for implementar esse algoritmo? Eu vou simplesmente falar que esse aqui eu faço se eu vou cair nesse caso se o meu M2 for maior do que o meu M1, eu vou cair nesse caso aqui se o meu M2 for menor ou igual ao meu M1. E aí, se ele for menor ou igual, eu vou estar sempre eliminando esse intervalo aqui de x mínimo e M1. E aí eu evito essa comparação, por mais que se cair em algum ponto onde eles são iguais, eu vou estar tendo ali eu vou ter ali realmente um ponto onde não é lá tão eficiente assim, mas para todos os outros, que vão ser a maioria gigantesca dos casos que o meu algoritmo vai estar iterando, eu vou ter que que a minha desculpa. Para todos os outros casos, eu vou ter uma função, uma iteração muito mais rápida acontecendo ali para o meu problema. Beleza? Aprendemos aqui então como usar a busca ternária. Aprendemos a minimizar essa função que nós estamos otimizando. Então vamos agora resolver esse problema, né? Vamos para a implementação mesmo. Começar aqui com Python. Qualquer dúvida podem falar, viu? Então eu seto aqui qual que é o valor de erro que eu quero, né? E aqui eu tenho as nossas funções que eu estou usando para computar qual que é o valor de poorness ali para o nosso problema. Né? Então aqui no caso eu vou ter, eu pego ali o nosso primeiro item, vou inicializar tanto o meu caso positivo quanto o meu caso negativo com esse meu primeiro item, né? E eu sei que o máximo até agora vai ser o valor absoluto desse item também. E aí, para cada item na minha sequência, eu vou fazendo aquela programação dinâmica que eu mostrei para vocês. Então, para cada item na minha sequência, quando eu estou tratando ali do positivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí, desculpa. Eu vou pegar aqui o máximo entre o meu item e o meu item mais a soma que eu tenho até agora. E para o meu negativo, eu vou ter aqui qual que vai ser o meu mínimo entre o meu item e o meu item mais a soma que eu tenho até agora. Repito isso várias vezes, né? Pego aqui para o meu valor, para o meu máximo global, eu quero o máximo entre o que eu tenho até agora, o valor positivo ou o valor absoluto do negativo, e retorno esse meu máximo global. Então aqui eu tenho aquela programação dinâmica que eu mostrei para vocês. Vamos lá então agora para a otimização, né? Então eu não preciso dessa primeira linha aqui no Python, porque eu vou pegar os valores na hora que eu fizer esse split. Pego aqui, converto tudo para inteiro, né? Então leio aquela linha, separo pelo espaço e converto tudo em inteiro. E eu tenho que definir agora qual que é o intervalo que eu vou procurar aqui para minha função. Né? Então, tem que definir agora esse x mínimo e x máximo aqui para nossa busca ternária. E o que eu posso pensar aqui? Bom, se eu tiver o caso onde eu estou pegando meu menor elemento na minha busca, eu vou ter uma situação muito ruim, né? Porque eu vou ter que esse valor aqui para o x, né? Todos eles vão estar positivos, então a minha soma vai estar sempre positiva aqui, vai estar aqui no pico, né? E o meu S negativo vai estar lá embaixo. Se eu pegar o máximo do x também, então se eu pegar o máximo dos valores que eu vi aqui até agora, eu também vou estar nesse outro extremo aqui,
porque os meus valores vão ser todos negativos, o meu S negativo aqui vai ser bem alto, mas esse meu S positivo vai ser bem baixo. Então eu sei que se eu pegar o mínimo e o máximo ali dos meus valores, eu consigo achar aqui um intervalo decente, onde eu vou achar o meio, o ponto ótimo ali no meio deles. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui no código. Então, seto para mim os meus limite mínimos e máximos, né, lower bound e upper bound, como sendo o mínimo e o máximo dos meus valores ali. O que é esse values and error? Né? Eu peguei aqui uma função onde eu computo qual que é a função de weakness para aquele meu M1, qual que é a minha função de weakness para esse meu M2, e aí o meu erro vai ser qual que vai ser a diferença entre eles. Então isso aqui é a incerteza que eu tenho, isso aqui que eu estou tentando achar é um valor menor do que aquele meu EPS ali. Né? Retorno a função de weakness para M1 e M2 e o erro que encontrei. E aí vamos para a busca ternária. Né? Então, enquanto meu erro for maior do que o meu aceitável, o que eu vou fazer? Acho esse meu intervalo de upper bound, acho aquele meu intervalo, então estou achando aqui qual que é quanto que é um terço desse meu intervalo, faço meu lower bound mais esse terço, meu upper bound menos esse terço, computo de novo qual que é a minha função avaliada, tanto nesses valores de M1 quanto M2, para os valores que eu vi, e acho aqui o erro. E aí o que eu tenho? Aquela comparação que eu mostrei para vocês. Então, se o meu valor em M2 for maior do que o meu valor em M1, eu tenho que eliminar aquele intervalo entre o M2 e o X máximo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou setar o meu upper bound para ser igual ao M2 e aí eu elimino aquele intervalo. Caso contrário, eu seto o meu lower bound para ser igual ao meu M1 e aí eu elimino aquele meu intervalo entre X mínimo e M1. Repito isso até que eu encontro um erro aceitável. Desculpa. E o que eu sei? Bom, eu sei que o meu valor de x ali, né, o meu ponto ótimo ali, ele vai ser algum valor entre o meu M1 e o meu M2. E aí eu posso minimizar o meu erro, assim, né, dado que eu já tenho esse M1 e M2 que já estão legais ali, que eu já achei no intervalo bacana, eu posso minimizar ainda mais pegando ali a média entre os dois, né, exatamente no meio. E aí imprimo aqui qual que é a função de weakness para aquele valor mínimo que eu encontrei. Solução de Python tá ok? Eu vou passando para a solução de C++, mas se precisar eu volto para de Python, porque eu sei que tem o delay aqui da live. Então vamos lá. Solução de C++, né? Mesma coisa. Criei aqui um EPS, que vai ser o erro que eu quero encontrar. Tenho aqui qual que é o valor máximo até agora, né, o valor de mínimo também e o valor de máximo positivo ali. E aí vou fazer aquela programação dinâmica de novo com vocês, né? Então vou iterando para cada valor ali da minha sequência, eu vejo o que é maior, o valor que eu tenho aqui agora ou o valor que eu estou carregando lá de trás, né? Na hora que eu vejo isso aqui, quem que é maior o valor até agora, o valor que eu estou carregando, eu consigo achar aqui o meu ponto, meu valor máximo aqui da soma. Acho aqui qual que é o máximo entre o máximo que eu estou carregando até agora, o valor positivo ou menos o valor negativo, né? E retorno esse máximo que eu encontrei. Então, se eu estou vendo aqui fiz aqui a programação dinâmica, encontrei o máximo entre os dois, retornei o máximo. Ele deu ali que
a gente pode ter até 200 mil itens, né? Qual que é a forma mais rápida da gente armazenar isso? É só criar um array mesmo na memória, não precisa criar um vetor dinâmico, vai ser muito mais rápido se mexer. Então vamos ler o input, né? Li aqui o input, li cada um dos valores, eu já estou lendo tudo como double mesmo, porque como eu já estou tratando como inteiro, quer dizer, como eu já estou tratando como double na minha função de weakness, não preciso ficar convertendo, né, de int para double. E aí facilita muito a nossa vida depois quando a gente estiver trabalhando com a otimização. Então li, achei também aqui para, né, qual vão ser os meus limites superiores e inferiores para limite superior e limite inferior para nossa busca. Vamos começar aqui então a fazer a busca, né? De novo, acho qual que é ali o primeiro terço e o segundo terço, pegando aquele intervalo ali, né, e fazendo lower bound mais intervalo, upper bound menos intervalo. Acho aqui qual que é o valor da função de weakness avaliado nesse meu M1 e avaliado nesse meu M2 e faço aquela comparação que eu mostrei para vocês. Então, se a minha função avaliada no M2 é maior do que no M1, eu reduzo o meu intervalo ali entre o upper bound e o x máximo, né? Eu tiro esse intervalo. Caso contrário, eu tiro o intervalo entre o meu x mínimo e o lower bound. E eu computo o erro a partir dali como sendo a diferença entre o meu W2 e o W1. Né? Na hora que eu faço isso, eu vejo se o meu erro está aceitável, se ele é menor do que o valor máximo que eu posso ter. Se ele for menor, eu saio daqui e a gente consegue encontrar o nosso valor. De novo, faço aquela leve otimização, né? Isso aqui é só para a gente, quase negligível aqui esse M1 para M2, mas achei ali o valor entre eles, computei a função de weakness ali entre eles. Né? E aqui a gente tem a solução em C++. Aqui tranquilo, vou passando para DRush só para a gente não demorar muito, mas qualquer dúvida eu volto aqui para o C++. Mesma coisa, né? Então, vendo que tá bem repetitivo. Função de vejo ali qual que vai ser o meu erro, crio uma função para avaliar aquela minha função de weakness dado o meu vetor. Só que aí o Rush ele já começa algumas coisas diferentes, né? Então a gente está aqui, isso aqui parece com a passagem por referência no C++, né? Aqui no Rush a gente não chama de referência, a gente fala que a gente está pegando emprestado. E aí, note que eu não tenho aqui um valor de mut aqui na frente, né? Então eu estou pegando emprestado de uma forma imutável. O que isso aqui quer dizer? Eu não posso em nenhum momento mudar esse valor aqui dentro dessa função. Isso aqui é como se fosse o const do C++, como se eu tivesse colocado um const, mas como se o const realmente significasse alguma coisa no C++, porque se eu colocar um const na minha função, nada me impede de realmente modificar aqueles valores do meu vetor dentro da minha função. Né? Aqui no Rust ele não deixa. Aqui no Rust, se eu peguei emprestado, eu falei que eu vou te devolver da forma que estava antes, eu tenho que te devolver da forma que estava antes a minha referência. E esse pegar emprestado do Rust é o que causa mais confusão. Então isso aqui não vai causar tanta confusão na nossa cabeça, porque é um programa muito simples, mas esse sistema de pegar emprestado e devolver é o que traz a segurança do Rust, é o que deixa o Rust trabalhar sem um gerenciador, né, um coletor de lixo e sem você ficar fazendo alocando e desalocando memória manualmente, mas traz bastante dor de cabeça.
Mas enfim, criei aqui peguei emprestado esse meu vetor de velhos, e aí estou repetindo, né? Então, peguei aqui o meu primeiro valor, né? Setei ali para os meus primeiros, né? Para minha soma até agora, esse primeiro valor. Meu valor de máximo também é ele. E aí aquele negócio que na live passada eu estava falando com vocês, que a gente tem os iteradores no Rush. Então, o que eu estou falando aqui? Eu vou iterar pelos valores do meu vetor, né? Só que na hora que eu for iterar por esses valores do meu vetor, eu vou pular o meu primeiro. Então, eu vou pular um elemento. Então, eu vou começar a iterar só a partir do meu segundo. Mas aí a gente chega naquela situação, né? Mesma, mesma, mesmo problema. Desculpa. A gente chega na mesma programação dinâmica que a gente tinha antes. Então, eu vou estar sempre pegando aqui para o negativo o mínimo do meu valor e o meu valor até e a soma. Para o meu positivo, o máximo entre o meu valor e o meu valor e a soma. E aí aqui o máximo, eu pego o máximo entre o que eu tenho até agora e os meus dois resultados. Retorno aqui o máximo. Na minha função de main, né, como a gente lembra, né, eu tenho que sempre tratar os meus erros. Então, se eu tento ler a primeira linha, se não tem linha para ler, eu falo que eu não esperava um fim de arquivo até agora. Se eu não conseguir ler a linha, eu só falo que eu não estou conseguindo ler a linha. Mesma coisa aqui. Tento ler a linha. Como aquela linha eu estou ignorando, eu não faço nenhum outro tratamento além disso. Mas para os valores, eu tento ler a linha. Se eu não tenho linha para ler, eu falo que não tinha linha para ler. Se eu não consigo ler a linha, eu falo que não dá para ler a linha. E aí eu vou quebrar em espaço branco aqui. E para cada elemento do meu espaço branco, eu vou tentar parsear ele como um float 64, de 64 bits. Né? Se eu não conseguir fazer o parse desse float, eu já estou tratando esse erro também de falando que, putz, o input não está formatado corretamente. E aí eu já quebro aqui. Transformo isso tudo num vetor. Tem aqui os meus valores. Aqui, o que é esse fold aqui que eu estou usando? Né? O fold está só aplicando essa função com esses valores iniciais em cada elemento do meu vetor. Então, eu usei esse fold aqui. Se vocês quiserem, a gente pode voltar um pouquinho mais nele depois. Mas é mais para tentar achar qual que é o valor mínimo e máximo desse meu vetor para poder setar tanto o lower bound quanto o upper bound. Entro no meu loop aqui no Rush. Então, isso aqui tudo está no meu loop. E uma coisa interessante no Rush é que aqui, putz, eu tenho um loop infinito que, né, infinito não, mas eu estou fazendo um loop até ter encontrar um break. E na hora que eu encontro o break no Rust, eu posso retornar um valor nesse break. Né? Então aqui eu estou retornando desse loop qual que é o resultado dessa busca. E esse loop contém a busca inteira. Então, aquela mesma coisa. Setei os intervalos, né, M1 e M2, computei a função de weakness em cada um deles. Né? Note que aqui, como eu estou passando a referência, né, como eu estou entregando emprestado esses valores, eu não preciso colocar e eu sei que eles não vão mudar, né, eles não são mutáveis, eu não preciso colocar um mute aqui. Ah, João, o que o Rush dá tanta dor de cabeça na hora de tratar com pegar emprestado e não dar emprestado? Numa função de Rush, eu nunca conseguiria transformar essa função de weakness em mutável, porque eu não posso ter duas referências mutáveis na minha função. Né? No Rush eu tenho uma referência mutável, ou posso ter múltiplas referências imutáveis para aquele vetor, mas nunca múltiplas referências mutáveis para aquele vetor. Então, esse não é um problema nosso agora. A gente pode ter uma referência imutável aqui, mas é só uma das coisas que dão dor de cabeça no Rush na hora de programar.
aquela mesma comparação, reduzi aqui o meu espaço de busca, reduzi aqui meu espaço de busca, computei o erro, se meu erro é aceitável, eu retorno aqui do loop. Depois que eu retornei aqui do loop, eu só calculo qual que é o meu valor ali de weakness e retorno a resposta. E assim, resolvi aqui no Rush. Alguma dúvida? Tá tudo certo? Então, enquanto o pessoal responde aí no chat, né, só reiterar o que a gente falou aqui. Então, nós passamos aqui pelo problema de weakness importance, tentamos entender como é que está estruturado o input, como é que está estruturado o output. Entendemos aqui como é que nós íamos usar a programação dinâmica para resolver esse problema, como é que nós vamos adaptar o algoritmo de programação dinâmica para ele ser igual ao que o problema realmente pede, e minimizamos essa função aqui também pela busca ternária. Né? E aí nós apresentamos a solução em Python, Rush e C++. Então, se está tudo certo, mas pelo pouco que eu vi, entendi, que bom. Obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por ter aparecido e até a próxima.